importante estudar a estrutura do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eles adoram perguntar qual é a função do IBAMA nessa estrutura. Essa resposta vocês vão encontrar lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Já que você está na lei, aproveita e dá uma olhadinha nos instrumentos da política. Esses instrumentos estão previstos no artigo 9º. Não esquece do CTF-AIDA, do CTF-APP, eles adoram perguntar sobre isso também. E aí a gente parte para aquela regra das competências, da distribuição de competências, precisa ler artigo 23, 24 e 30 da Constituição Federal. E aí, é claro, tá na Constituição, tem que ler o artigo 225. Decora o artigo 225, pelo amor de Deus. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vejam, a quem cabe a defesa e a proteção do meio ambiente. Muita gente acha que é só do poder público. Lembra que também compete à coletividade, né, para garantir o uso para as presentes e futuras gerações. Estuda um pouquinho sobre o que é bem de uso comum do povo, que transforma o meio ambiente nesse direito difuso. Aí nós vamos para a Lei Complementar 140 de 2011, que é uma lei federal. Ela regulamenta o artigo 23 da Constituição Federal no que diz respeito à divisão de competência entre os entes federados. Então, quem é que pode o quê? Muito importante. Leiam artigos 7º, 8º e 9º, que determina a competência da União, dos estados e dos municípios. Dá uma olhadinha lá também no artigo 17, que vai falar de fiscalização. E por falar em fiscalização, voltamos para a Constituição Federal, lá no parágrafo 3º do artigo 225, que traz a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Responsabilidade penal, administrativa e civil, importantíssimo. Responsabilidade objetiva, no caso do dano em matéria de reparação de dano. Precisa estudar isso. Adoram perguntar sobre a diferença entre dolo, culpa. Dolo e culpa não cabem em responsabilidade civil, hein, gente? Lembra disso, que isso cai sempre nas provas. E já que a gente está falando de fiscalização, não esqueçam de estudar um pouquinho sobre os NUCANs, que são os Núcleos de Conciliação Ambiental, que foram criados por um decreto em 2019, o 9760. É algo novo, que pode ser que caia aí também nessa prova. Bom, aí para a legislação específica, estudar vegetação nativa, né? Então, aquele chamado Código Florestal, que na verdade é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, estudar a APP, reserva legal, estudar o cômputo da reserva legal com a APP, isso também costuma cair, é um assunto bastante polêmico, interessante, aí que pode ser que caia. Estudar também as áreas consolidadas. E por falar em área consolidada, né, gente, o ano passado nós tivemos a edição de uma lei que alterou a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é a lei que autoriza os municípios, no caso de área urbana consolidada, a definir a área de preservação permanente de cursos d'água. Também chama atenção para a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 1997, estudar os instrumentos dessa política, outorga, classificação dos corpos hídricos, enquadramento, isso também é bem importante. Estudar, claro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós tivemos recentemente a obrigatoriedade do MTR, né, um Manifesto de Transporte de Resíduos, estudar um pouquinho sobre isso também, como que está funcionando aí logística reversa, porque é um assunto bastante polêmico e bastante atual. E, evidentemente, ir para a política de barragens, né, a Política Nacional de Barragens e a Política Nacional de Saneamento Básico. Sem dúvida, estudar o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado pela Lei 9985 de 2000. Estudar a diferença das categorias, né, de proteção integral, uso sustentável. Decore as categorias, porque eles adoram perguntar determinados tipos de unidades de conservação se pertencem à categoria de proteção integral ou uso sustentável. Identificar também na legislação quando que uma unidade de conservação pode ser criada, quando que ela pode ser alterada. Estudar sobre plano de manejo, corredores ecológicos, não esqueçam disso, que isso também cai bastante. Também estudar, evidentemente, a política sobre mudanças climáticas, porque é o assunto do momento. Evidentemente, não esquecer do Decreto Federal 6514 de 2008, que traz as condutas infracionais ambientais e o procedimento para apurar essas infrações. Lá vocês precisam ler, estudar, entender quais são as sanções aplicáveis, advertência, multa, embargo, interdição, apreensão do produto, quando cabe também a demolição, saber prazos para apresentação de defesa, de recurso, também dar instrução e julgamento dessa defesa e desse recurso, saber o que pode conter um auto, aliás, o que deve conter um auto de infração,
bom? E também eu sugiro dar uma olhadinha na conversão de multa. A Lei 9605 de 98, claro, né, gente? Que é a lei conhecida como Lei de Crimes Ambientais, mas na verdade ela é lei de infrações penais e infrações administrativas. Crimes e infração. Se você der uma olhadinha lá no artigo 70 da lei, ela inicia o capítulo que trata das infrações administrativas. Mas eu vou focar nos aspectos criminais, ok? De infração penal. Primeiro, ela é uma lei super didática, ela tem capítulos de crimes. Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição, contra o ordenamento urbano e administração ambiental. Ela é curtinha, sugiro que leiam tudo sobre ela. O que a gente precisa saber? Ela traz a penalização tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Ver artigo 2º e 3º da lei. Atenuantes e agravantes, vai dar uma olhadinha nos artigos 14 e 15, bem importante também. O crime vai ser processado numa ação penal pública incondicionada, que significa dizer que é o Ministério Público, o promotor de justiça, o titular para propor esse tipo de ação. Dei uma olhadinha também no artigo 7º dessa lei, porque ele vai falar quais são as condições para que a pena privativa de liberdade seja convertida em restrição de direitos. Tá bom? Acho que com isso a gente encerra aí os principais pontos da lei de crimes ambientais. Dá uma olhadinha em especial nos crimes previstos no artigo 60, que é o crime de operar atividades sem licença ou em desacordo com a licença ambiental. E também no artigo 69A, que vai tratar de apresentação de estudos, laudos, pareceres com informações falsas, enganosas. E também, no caso do funcionário público, importantíssimo, artigos 66 e 67, que são os crimes que podem ser praticados pelo funcionário público, que são os crimes ambientais. Me perguntaram se essas informações que eu dei, essa legislação toda, ela valeria também para outros concursos. Lembrando que semana que vem tem concurso do Instituto Chico Mendes, depois, acho que daqui 1 mês, 2 meses, tem da Agência Nacional de Mineração, enfim. Todo e qualquer concurso relacionado a aspectos ambientais, você pode considerar esse pupurri aqui de legislação. É claro que com a tônica maior de acordo com aquele assunto do concurso. Então, por exemplo, se a gente está falando em concurso do IBAMA, prestar mais atenção quais são as atividades que o IBAMA licencia, quais são as atividades que ele fiscaliza, muito mais voltado para fiscalização. DOF, documento de origem florestal, também é um assunto que interessa muito para o IBAMA. Agora, Instituto Chico Mendes, unidades de conservação, sem dúvida, recursos naturais. E se o concurso for para cargos estaduais ou municipais, vocês precisam considerar a legislação do estado e também do município. Claro, partir dessa legislação federal, porque ela tem abrangência em todo o território nacional, e depois procurar o que diz o estado sobre aqueles aspectos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos uma lei de controle de poluição, que é a lei 997 de 76, e o decreto Bíblia, que é o 8468 do 468 de 76. No Rio de Janeiro a gente tem uma legislação de 1975 que também é de controle de poluição, e aí cada estado vai ter sua regra própria. Por exemplo, no que diz respeito a áreas contaminadas, a gente tem uma resolução do CONAMA 420, mas nós já temos estados regulamentando a matéria, estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então ele já tem legislação sobre áreas contaminadas especificamente. Então resíduos sólidos, recursos hídricos, diversos aspectos, ruído, vibração. Os estados e os municípios também podem legislar sobre assuntos relacionados à área ambiental. Eu costumo dar exemplo na minha aula, utilizando o plano diretor do município de São José do Rio Preto. Enquanto a lei de vegetação nativa, 12.651, que todo mundo chama de Código Florestal, fala que a APP de curso d'água, ela tem 30 metros, né? Ela começa com 30 metros para um rio de largura inferior a 10 metros. Em São José do Rio Preto, o Rio Preto vai ter uma faixa de proteção de 150 metros. Então, nessas outras possibilidades de concursos para cargos estaduais e municipais, vocês não podem deixar de fazer o levantamento da legislação também estadual e municipal.